Aí estamos ao vivo para todo o Brasil, todo mundo no Planeta Cinema, nesta noite de quarta-feira. Eu que moro perto do Maracanã, vi todo mundo pegando hoje o trem para ir ver o Flamengo e Botafogo lá no Engenhão, este clássico do Campeonato Carioca, mas aqui o assunto é cinema, não é futebol. Estou muito feliz de receber este meu convidado de hoje, mais um membro da Abracine. A gente está recebendo um monte, daqui a pouco eu vou entrevistar toda a Abracine aqui, mas é muito legal porque é uma associação super bacana, com vários críticos respeitados, e a gente vai falar um pouco também da Abracine aqui, vai ser super bacana. Você está vendo ao vivo a gente, pode mandar suas mensagens, aquele esquema nosso de sempre, tá bom? Eu vou fazer um textinho aqui para apresentar o nosso convidado de hoje e a gente começa. Adriano, eu fiz um textinho aqui que eu roubei aí do site, que você já escreveu sua biografia, ou qualquer coisa parecida com isso. Qualquer coisa, você briga comigo, você me dá esporro se eu errar alguma coisa, tá bom? Beleza, pode deixar. Vamos lá, então. Espera aí, deixa eu ver aqui nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é jornalista, crítico de cinema, pesquisador também de cinema, idealizador e editor do Cine Festivais, mestre em comunicação audiovisual pela Universidade de Anhembi, Morumbi, com dissertação sobre curadoria de festivais de cinema brasileiros e contemporâneos, muito bacana. Ele é membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, tem textos publicados nos livros Documentário Brasileiro 100 Filmes Essenciais e Animação Brasileira, 100 Filmes Essenciais também, tem um monte de coisa aí, eu misturei todos os nomes, mas ambos foram organizados lá pela Abracine. Muito boa noite, Adriano, tudo bem com você, parceiro? Fala, Rafael, fala todo mundo que está nos vendo agora e vai ver no futuro, né? Boa noite para todo mundo. Fiquei bem feliz com o convite de você para trocar uma ideia sobre cinema, né? E, enfim, vi já algumas outras entrevistas que você vem realizando, né? E é um prazer somar aí, né, essa lista de entrevistados tão legais que você vem trazendo aqui para o seu canal nos últimos tempos, né? Tá travado, né? Opa. Eu tô falando aqui, tava travado. Agora voltou. Vou ter que falar tudo de novo. Mandar uma boa noite aqui pro Alisson Oliveira, nosso querido amigo, tá aí com a gente já. Um beijo para você, Ali, querido, lá do CineWeb. Depois você conta pra gente se você é editor-chefe do CineWeb, o que você fez. Fez tanta coisa no CineWeb, esse site maravilhoso. Conta pra gente depois, Super Ali. Um beijo para você. Obrigado pela presença. Ô, Adriano, a gente vai começar hoje com uma perguntinha, que é uma pergunta default que eu faço aqui no programa. Eu quero saber como é que foi o seu início nesse universo audiovisual. Você é pesquisador, escritor, jornalista, crítico de cinema. Como é que você bateu no peito e falou assim, eu vou trabalhar com cinema, eu vou pesquisar cinema? E outra questão junto a essa, a sua família sempre te apoiou nas suas escolhas? Conta pra gente. Certo. Boas perguntas que... Enfim, eu tenho o costume de, assim, entrevistar muitas pessoas, né? Então, de alguma maneira, nos cinefestivais, um dos carros-chefes são as entrevistas, né? Eu me defino, além de jornalista, crítico, pesquisador, etc., como um entrevistador também, né? E, para mim, de algum modo, é estranho, né? Estar nesse lugar de entrevistado. Já estive uma ou outra vez, mas bem raras, assim. Falando... primeiro pela última questão, né, sobre a minha família sempre me apoiou, nunca tive problema com relação a isso, não era daquelas famílias mais rígidas que definem o que você tem que fazer, etc. Não, para mim, assim, sempre tive esse caminho em direção ao jornalismo e posteriormente ao cinema, muito livre, assim, né, a escolha sempre foi muito minha, assim, né, mas aí, falando um pouco da minha trajetória com o cinema, né? Então, quando eu entrei no curso de jornalismo, eu estava, de algum modo, começando a minha cinefilia, na verdade, né? Eu tinha me entendido assim como cinéfilo uns 2, 3 anos antes, ali no final do ensino médio, né? Aí eu entrei na faculdade de jornalismo, mas eu tinha
e tenho até hoje uma paixão muito grande por esportes, né? Inclusive, você começou falando sobre futebol, né? Eu gosto muito de futebol, de basquete, tênis, de muitos esportes, assim, né? E aí, um caminho que eu achava natural para mim era seguir para esse caminho do jornalismo esportivo, né? Inclusive, porque na minha faculdade, aqui em São Paulo, a Casper Libero, ela tem um site muito tradicional de esportes, que é a Gazeta Esportiva, né? Então, durante 2 anos eu estagiei na Gazeta Esportiva, cobrindo futebol, né? Mas ao longo desse tempo, né, paralelamente, eu fui vendo muitos filmes, fui consolidando essa minha cinefilia, né? Eu lembro que ali do lado da minha faculdade tinha a locadora 2001 e eu alugava, comprava muitos DVDs ali na época, né? E também alugava muitos filmes da biblioteca da faculdade, né? Então tinha isso, assim, eu fui formando muitos dos clássicos que eu fui vendo, né? E aí foi um caminho muito assim de procurar o que seria importante, mas muito solitário, assim, né? Então tem um caminho meio natural, assim, né? Alguns clássicos que você vai vendo, umas obras que dizem ser importantes, e aí você vai lá conferir, etc., né? E às vezes essa obra só vai te impactar lá para frente, ou às vezes ela nunca vai te impactar, mas enfim. E aí, bom, fiz durante 2 anos esse estágio em esportes, em jornalismo, mas no final do estágio eu já estava percebendo, né, que meu caminho seria outra área. Então, no último ano da faculdade, eu criei um blog, chamava Sempre um Filme, que aí eu comecei a escrever por conta minha, né, sobre cinema, e a partir do blog eu fui entrando em alguns espaços de cinéfilos mesmo, né? Então, eu lembro que eu entrei na Sociedade Brasileira de Blogueiros Cinéfilos, na Liga dos Blogs Cinematográficos, né? Que inclusive o Alisson, se eu não me engano, participava também, o Chico Firman, enfim. E aí, a partir desse blog que foi a minha primeira experiência, por exemplo, de ir em cabine de imprensa. Então, eu ia para a cabine de imprensa por esse blog e também por um blog da faculdade que se chamava O Fino da Mostra, que era um blog de alunos da Casper Libero que visava cobrir, né, a Mostra de São Paulo, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então, aos poucos, eu fui enveredando para esse lado do cinema, né? E aí, quando eu saí da faculdade, eu já tinha meio que certo que eu queria trabalhar nessa área de cinema, mas eu não tinha, assim, um caminho muito bem definido, muito pavimentado para trabalhar nessa área. Primeiro porque a mídia tradicional, a gente sabe que a cobertura cultural ela diminuiu bastante, né? Então, é um pouco raro, assim, né? Para quem está saindo da faculdade agora, conseguir ter esse espaço, né? Se a gente for pensar um jornal como o Estado de São Paulo, né? Ele tem ali 2 críticos fixos há muitos e muitos anos, né? Então é muito difícil você pensar em adentrar esse espaço, né? Eu, inclusive, cheguei a fazer uma colaboração com a Folha, etc., mas foi um pouco na área de esportes, justamente, porque eu fiz algumas fases do treinamento da Folha, e aí o editor de esportes me conheceu e ele me chamou para eu fazer um freela por lá, assim, né? Mas, com relação ao cinema, eu estava nesse estágio do pós-faculdade, em que eu estava querendo encontrar, né, alguma coisa após essa experiência toda de 4 anos, né, de aulas, etc. E eu não me encaixava nem na mídia tradicional e nem em alguns veículos de internet com uma abordagem mais popular, no sentido de cobrir estreias. Então, eu nunca tive esse interesse de ficar ali martelando o tempo inteiro só no que é novo, entre aspas, né? Que muitas vezes nem é o que mais me interessa ou interessava.
Então, eu queria cobrir filmes um pouco mais independentes, mais autorais, né? E a partir dessa vontade e também de uma percepção bem empírica, assim, de que havia muitas e muitas mostras e festivais de cinema aqui em São Paulo, né? A cada semana você tinha 3, 4, 5 mostras para ir. Foi a partir daí que foi me vindo a ideia dos cinefestivais, né? Que é o site que eu mantenho até hoje, né? E foi muito, né, nesse lado empírico, né? Nessa intuição, nessa percepção de que seria possível trazer um enfoque para a cobertura de festivais de cinema que fosse um enfoque mais especializado, diferente do que se via em outros veículos, sejam eles tradicionais, impressos ou da internet. Mas eu não sabia muito bem o que era isso, assim, né? E aí eu comecei o Cinefestivais. O Cinefestivais ele começou em outubro de 2013. Eu faço um layout bem capenga, assim, para cobrir a Mostra de São Paulo, que é um dos festivais de iniciação para quem mora aqui em São Paulo, né? Para a cinefilia de quem mora aqui em São Paulo. Em janeiro de 2014, eu vou para um festival muito importante, que é o primeiro festival que eu cubro fora de São Paulo, que é a Mostra de Tiradentes, né? E lá na Mostra de Tiradentes é uma edição muito especial, porque a gente tem pelo menos 2 filmes que marcaram a história recente do cinema brasileiro, né? Que são A Vizinhança do Tigre, do Afonso Shoa, e o Branco Sai Preto Fica, do Adirley Queiroz, né? E aí são sessões que me marcaram muito, assim, né? Tive essa sorte, e isso foi um impulso para eu continuar fazendo essa cobertura, né? E aí entendendo assim como que funciona a logística da imprensa em cada festival, né? Eu lembro que para Tiradentes tinha um credenciamento ali que você podia pedir hospedagem, passagem, etc. Mas eu era um desconhecido, só tinha um blog, né? Aí eu falei, peguei um ônibus de São Paulo para Tiradentes, né? Peguei uma pousada que eu achava que era perto de Tiradentes, da praça, do local das exibições, mas era meio longinho, assim. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo exatamente. Os 20 minutos, assim, a pé. E aí fui para o festival, cobri o festival, e a partir disso eu abri um certo caminho, porque começaram a conhecer o veículo, né? Então, por exemplo, a Universo Produção, que é a produtora da Mostra de Tiradentes, ela organiza também a Mostra de Ouro Preto e a Mostra Cine BH, né? Então, por exemplo, eu já consegui mais facilmente obter uma logística que me propiciasse cobrir esses festivais, né? Então, foi muito isso, assim, nesses primeiros, principalmente no primeiro, um pouco do segundo ano, era uma coisa de você ir na cara e na raça. Eu lembro que eu fui para a última edição do Festival de Paulínia e não me deram nenhum tipo de credenciamento, não me deram nada. Era um festival numa cidade, não sei se você conhece, quem está nos vendo conhece esse festival, um festival no meio de uma cidade muito pequena, próxima ali da região de Campinas, né? Que estava, e acho que está até hoje, né, com um dinheiro muito grande vindo da indústria petroquímica, né? E um dos prefeitos resolveu investir em cinema, festivais, etc. Montou um teatro / cinema, né? Que é cafonérrimo, assim, um teatro com umas pilastras gregas, assim, né? Ele botava um tapete vermelho enorme lá. Eu não cheguei a pegar toda a experiência de Paulínia, mas eu peguei o último festival. Então, eu fui de carro e não tinha espaço em hotéis da região. A região quase não tinha hotel. Aí eu tive que ficar em Campinas. Eu lembro de ir para as exibições, etc., e voltar de carro, tipo, 2 da manhã, assim, meio que eu estou fazendo aqui? Vai dar alguma coisa aqui, né? Mas foi um pouco isso. Aos poucos eu fui ficando conhecido de alguns festivais
específicos, né, que começaram a entender o tipo de cobertura que eu estava propondo, né, e a respeitar esse tipo de cobertura. E um pouco a partir daí eu fui, enfim, tocando várias outras coisas que a gente pode falar um pouco mais para frente na conversa, senão só fico eu aqui falando. Show de bola, cara. Não, esse negócio do perrengue no início de carreira, eu falo para todo mundo que nada é fácil no audiovisual. Nada é fácil, nada é fácil. Não só para o crítico, para o jornalista, como para os atores, para os diretores. É uma doideira danada. Mas é engraçado essas histórias de perrengue. Tinha que ter um livro para pegar o perrengue de todo mundo, fazer uma reunião de perrengues, porque todo mundo já passou os perrengues, esse negócio de pegar o hotel longe, ainda mais fora do Brasil. Fora do Brasil é pior ainda, meu filho. Pior ainda, é mais complicado ainda, é uma doideira danada. E bacana que você foi nessa edição que passou Vizinhança do Tigre. O Afonso, ele já esteve aqui no programa também, está lá em Londres, né? Foi um papo muito bacana. Eu gosto muito do Afonso. Ele pegou um ônibus também de Minas Gerais até o Rio, lá no cinema que eu programava, o Cine Joia. Teve a exibição do filme dele no Rio, foi muito bacana. Era o Vizinhança do Tigre, um filme que eu gosto bastante também. E o Arábia também, outras coisas bacanas que o Afonso vem fazendo aí ao longo desse tempo. Vai fazer mais coisa, com certeza. Ele é um cara muito bacana. Mas bacana, Adriano, tua história. É isso aí mesmo, rapaz. É no perrengue que a gente começa e depois fica tudo melhor, fica tudo mais gostoso. E é isso daí mesmo. Ô, Adriano, eu queria saber de você uma coisa. Aqui no Brasil, aqui no Brasil e também em alguns lugares do planeta, muitos diretores de cinema, diretoras, né? Eles não são cinéfilos, né? Eles não assistem a muitos filmes, né? Alguns nem frequentam sala de cinema, etc e tal. Talvez eles busquem a inspiração deles em outros tipos de arte, né? Na pintura, na fotografia. Cada um tem a sua maneira de entender cinema e tal. Mas eu queria saber de você, sua opinião. Você acha que para ser diretor de cinema precisa ser cinéfilo? O diretor precisa assistir a filmes? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum? O que você acha? Nossa, pergunta complexa, né? Eu acho assim, eu vou começar falando um pouco do meu lugar também, que aí a gente já vai talvez falar um pouco mais para frente, né? Mas eu tenho um lugar também um pouco como professor, né? Então, eu fiz o meu mestrado, eu tive uma experiência de estágio docência, né? Então, dei aula para alunos em graduação de cinema. E uma das coisas que me chama a atenção é que muitos alunos ali, né, parecem não ter um interesse por criar uma bagagem de cinema mesmo, assim, né? Parecem não gostar muito de assistir a filmes, né? É claro que não são todos, né? Sempre há aquele grupo que é uma exceção, né? Mas o que eu sinto um pouco isso, assim, né? Eu senti dando aula para graduação que muitas vezes não havia essa conexão, né? Esse interesse mesmo, né? Por cinema em suas mais variadas vertentes, né? Não só um cinema mais popular, nem só um cinema mais autoral, né? Mas, enfim, se interessar por aprender tanto sobre linguagem de cinema quanto sobre história de cinema, enfim. Isso é algo que me marcou um pouco, assim, né? E que é algo a se pensar e que acho que tem um pouco a ver também com esse momento da vida das pessoas que muitas vezes, né, com 18, 19 anos, você não tem muito claro o que você quer ser, né? E aí eu disse isso para responder um pouco a sua pergunta, porque assim, eu acho que quem está numa faculdade de cinema, eu acho que deveria sim ter esse interesse. Eu não vejo muito sentido, né, na pessoa entrar numa faculdade de cinema e, de algum modo, estar desinteressada em aprender sobre cinema brasileiro, sobre a história do cinema brasileiro, e isso acontece muito, né? Então, por várias razões históricas, etc., né? Mas parece que a pessoa não vive no Brasil, né? Ela está numa outra realidade, né? Para mim é assustador, Desculpa te cortar, mas para mim é assustador, sim. assim, quando eu frequento alguns sets de filmagem, já fui a alguns sets de filmagem, até recomendo, todo mundo que escreve sobre cinema, o pessoal está começando, que vai lá, veja um set de filmagem para ver como é que funciona, todo o mecanismo, é muita gente, né?
muita gente trabalhando, homens, mulheres, nova geração mais antiga, então é muito bacana ver um set de filmagem. Mas conversando com algumas pessoas, é impressionante o número de pessoas que trabalham no meio audiovisual, não só na questão do jornalismo voltado para a cultura, para o cinema e tal, mas como trabalha na indústria mesmo, fazendo filme ou mexendo qualquer coisa dentro da cadeia audiovisual, que não assistem a filmes, não tem referência nenhuma. Bulunfa de... Eles olham assim, ih, caramba, o que é isso? Nem sei o que é isso. Ih, quem é esse aqui? Kurosawa? O que é isso? Né? Tipo, tem umas paradas assim que me assustam mesmo, porque eu acredito que precisa ter, né, um mínimo de referência, né? Não precisa nem ser os grandes clássicos, mas algumas coisas você precisa assistir, né? Até para poder você também tomar gosto pela coisa, né? De fazer cinema. Hoje eu assisti o PTA novo, o Paul Thomas Anderson, o Licorice. Cara, você vê a referência de tudo ali, né, cara? É um diretor fantástico, né? O cara é genial. E aqui no Brasil também a gente tem vários outros diretores e diretoras também geniais, mas infelizmente eu estou muito preocupado com essa nova geração aí, né? Muito preocupado mesmo. Mas completa aí, Adriano, desculpa te cortar. Certo. Então, eu estava respondendo especificamente sobre a faculdade, né? Então, para os estudantes de cinema, eu acho essencial haver esse interesse, né? Sobretudo pela história do cinema, por assistir filmes, etc. Né? Agora, eu acho que é possível haver exceções que não necessariamente são cinéfilos ou cinéfilas, né? Mas são ótimos diretores e diretoras, né? Se eu não me engano, o James Gray, que é um dos grandes diretores, enfim, dos últimos 20 anos aí, se eu não me engano, ele é um desses que fala que não é muito cinéfilo, que pelo menos não acompanha muito a produção contemporânea, né? Ele está mais atado a alguns filmes. Eu lembro dele falar do Rocco e seus irmãos, por exemplo, do Visconti, mas, se eu não me engano, ele é um desses casos em que acompanhar o que está sendo feito contemporaneamente não é muito a dele, né? E eu acho que pode haver outros casos em que a pessoa está mais ligada, por exemplo, às artes plásticas, ao teatro, né? Tem uma bagagem maior de outras artes. Eu acho que pode ser, inclusive, revigorante para o próprio cinema, em alguns casos, né? Porque a gente tem, aí sim, uma lacuna ainda mais gigantesca, né, no ensino de artes, da história da arte, pensando nas artes plásticas, todo esse caminho, né, que se faz, inclusive pensando o cinema em paralelo a essa história, né, porque de algum modo o cinema veio depois, né, e aí a gente pode pensar, por exemplo, como que as artes plásticas têm uma interferência ou uma influência histórica no próprio campo dos festivais de cinema, por exemplo, né? Porque a gente tem uma noção de curadoria vinda, né, ali das artes plásticas, dos salões franceses, de como você vai expor uma obra de arte, de quem que é essa figura do curador que vai, né, expor ou organizar essas obras para mostrar para o público, né? Então, e mesmo no campo da composição da imagem, né, as artes plásticas podem nos dar muito, assim. E eu digo isso assumindo minha grande ignorância com relação a grande parte da história das artes plásticas, enfim, mas só para pontuar essa questão das lacunas, né? Porque também eu acho que um perigo é um excesso de autorreferência, né? Um excesso de citação a outros cineastas, enfim. Isso não te garante nada também, né? Assim, você exibir essa sua cinefilia em tela, primeiro que é uma escolha, né? E segundo que, a depender do modo como ela é feita, ela pode ter um resultado interessante ou não, né? Eu vejo um pouco por aí. Claro, eu concordo contigo, mas assim, eu sou muito. Essa questão é uma questão muito complexa para mim, assim. Já vi muita gente falando, não, Rafa, poxa, as pessoas podem buscar referência em outros lugares. Eu respeito, obviamente, como você falou, pode somar um paralelo aí,
pode trazer uma coisa nova, né? Um olhar diferente. Beleza, acho bacana. Mas eu sempre faço aquela comparação que, assim, eu vou tirar sangue de um enfermeiro que tem medo de sangue? Tá entendendo? É complicado, é muito complexo. Eu concordo que às vezes tem alguns cinemas. Eu já vi muito filme ruim mesmo. Você vê referência de cinema de 5 em 5 minutos. Aí eu fico falando assim, pô, pelo menos o cara vê filme, assim, não consegue, talvez, tecnicamente colocar ali direito, né? Tem sempre falhas, é uma confusão. Eu vi recentemente na MUBI, se não me engano, chama Playlist. Eu acho um filme bem fraco, mas que é um filme que se arvora em diversas referências, como Francis Ha mesmo, como Amélie Poulain. Você vê de onde que ele está tirando essas referências, mas é um filme oco por dentro, é um filme que não nos diz nada, ele mesmo, né? Eu acredito sempre no equilíbrio, né? E a questão da cinefilia para um cara que vai criar, né? A mente criativa do olhar, né? O cineasta e tal, o cara que comanda parte da festa dele, a gente sabe que tem outras pessoas que comandam também a festa junto. A partir das referências que você tem, não é reproduzir, né? No caso, mas na verdade é fazer algo criativo em cima disso, talvez, né? Pensando ali e tal. Então, talvez a questão do equilíbrio ela se encontre neste ponto mais específico. Pelo menos é o que eu penso. Mas, obviamente, livre-arbítrio. O importante é fazer cinema, né? A gente quer mais é que tenha muitos filmes, principalmente brasileiros, aí na tela. E se for bom ou ruim, o importante é fazer, né? A pessoa tá ali com a convicção de que é aquilo que é o trabalho que é bacana, então, vambora. Depois cabe a todo mundo também falar um pouco, né? Traçar suas opiniões, né? Sobre cada obra. E tem que ser sempre eu chamo de jogo, né? Um jogo bem tranquilo, né? O pessoal absorver críticas também, né? Que é importante, né? O pessoal que faz cinema absorver as críticas. Aqui no Brasil é muito complicado você criticar um filme de diretor badalado, principalmente. Muito, muito complexo. Muito complexo. Tem uma questão gigantesca de panelinhas aí, que aí começa uma confusão do caramba. Eu já passei por alguns problemas em relação a isso, e outros convidados aqui também. Teve gente até que fugiu, cara. Teve que fugir dentro de um festival. A pessoa foi lá querer tirar satisfação por conta de um texto que saiu e tal. Então, assim, é complexo pra caramba também essa questão do absorver a crítica ou não, né? Ou não, né? Mas é uma questão muito complexa, a gente vai ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Vamos mudar de assunto. Mudar não, vamos continuar o nosso assunto. O Adriano, seguinte, o Tropa de Elite, Adriano, ele foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema aí, dos últimos anos, aí, das últimas décadas, né? Estava lotado as salas, parte do público louvando a figura do Capitão Nascimento, principalmente, né? Por conta de toda a ação que acontece em volta dele, etc. e tal. Esse filme ele ganhou o Urso de Ouro em Berlim das mãos do Costa Gravas. Né? Os cinéfilos sabem que o Costa Gravas é um diretor fantástico que tem na sua filmografia muitos filmes ligados à questão dos direitos humanos. Né? Então é uma equação que não fechou para muita gente. E vindo muito de fora, até de alguns críticos de fora, vi algum pensamento de que esse filme, de alguma forma, poderia ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa, Adriano. Você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Nossa, está fazendo perguntas muito difíceis. Então, eu acho que depende muito, né? Porque a gente tem poucos casos, né? Que em termos de fato social que um filme se torna, né? Principalmente um filme brasileiro, são poucas vezes que ele se torna um fato social tão relevante a ponto, né? De poder furar certas bolhas e efetivamente entrar no convívio, no imaginário, né, de uma gama mais ampla da população brasileira. Né? Eu acho que são muitos poucos casos recentes. Né? A gente tem Cidade de Deus, a gente tem o próprio Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, né? Tem em um escopo menor, né, vamos dizer assim, um escopo autoral, o Kleber Mendonça Filho, que é um cineasta que, entre os seus pares independentes, entre aspas, né, porque talvez ele nem seja mais considerado independente, assim, né, mas que
trilhou um caminho que os filmes eles geraram um debate público, né? Então, mesmo o Som ao Redor, que é um filme com menos espectadores, né, já foi considerado um sucesso de público à época, e também ele gerou burburinho no debate público, né? Enfim, nem que seja nas mídias tradicionais, com artigo em jornal, um fala, outro rebate, etc., né? No Twitter, etc., mas gerou um burburinho que também foi gerado pelo Aquarius e depois pelo Bacurau, né? Então, de algum modo, né, nesses raros casos, eu diria, principalmente nos últimos tempos, há filmes que têm esse papel mobilizador na sociedade brasileira, né? Filmes que não estão encaixados nesse outro campo que faz muito sucesso também, né? Que é o campo das comédias, que, enfim, impacta muita gente também, né? Mas não está interessado em fazer uma declaração política mais forte, né? Ou não está interessado em protestar contra o golpe do Michel Temer, como fez o Kleber Mendonça Filho com o Aquarius lá em 2016, né? Então não tem esse tipo de interesse, né? Mas aí, nesses raros casos, eu acho que tem sim uma possibilidade de influência mesmo num certo imaginário da sociedade, né? Eu acho que o personagem que você cita, né, o Capitão Nascimento, ele é extremamente contraditório, né? E ele, a gente olhando para o que ocorreu no Brasil posteriormente, né? Ele de alguma forma antecipa ou diagnostica algo que já estava ali, né? Muito bem delineado em uma parcela da população brasileira, mas que só foi se libertar em camadas, né? Primeiro com junho, nas contra-revoltas de junho ali, e posteriormente em todo esse movimento do impeachment e da eleição do Bolsonaro, né? Então acho sempre um pouco perigoso também associar diretamente, né? Mas acho que faz parte de um caldo cultural que foi ali de alguma maneira sendo construído e entornando nesses fatos políticos mais recentes, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Ô, Adriano, seguinte, a gente sabe que as salas de cinema, né, o lucro das salas de cinema vem do milho, né? Que o milho é muito barato. Eles compram aqueles sacões de milho, botam na bombonier aqueles precinhos que não são nada camaradas. Eu acho que a sala de cinema hoje aqui no Brasil é muito, mas muito caro. Um programa, né? Você ir até a sala de cinema é muito caro. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o cinema virou realmente um programa para classe média alta e para os ricos? O cinema é um programa caro, Adriano? Sim, sim, isso não tem nem discussão, né? Se a gente for comparar o preço médio dos ingressos no Brasil, por exemplo, nos anos 70, que a gente tinha, né, uma população indo bastante aos cinemas, salas grandes, né? E comparar com os dias de hoje, primeiro que as salas foram fechando ou se mudando para os shopping centers, né? Então a gente tem muito pouco cinema de rua, o que se reflete um pouco, né, no modo como essas cidades são ocupadas, né, com uma lógica mercantil, né, uma lógica que dentro da qual a cultura é cada vez menos importante, né? E aí eu acho que o cinema nisso, né? Ele acaba se tornando cada vez mais, como você disse, né? Uma atividade para poucos e cada vez mais cara, né? E a gente tem, por outro lado, esse estabelecimento de uma gama de redes de streaming, né? De plataformas de streaming que, de algum modo, estão aí
a gente não pode dizer bem substituindo, né? Mas estão aí formando um campo de influência muito potente para que a pessoa não saia da sua casa e vá à sala de cinema, né? Eu acho que isso se amplificou com todo o medo, né, que a pandemia trouxe, né? Eu acho que isso vai estar presente por muito tempo, né? Pessoas com receio de ficar num ambiente fechado por 2 horas assistindo a um filme. Mas, paralelamente a isso, a gente tem esse processo, essa tentativa de substituição, né, da experiência do cinema pela experiência da TV de casa, né? Ou do celular de casa, enfim. E aí, nisso, a gente vê, por exemplo, como talvez numa certa transição, né, há redes, né, como plataformas como o Netflix que fazem um lançamento bem pequeno, né, uma semana no cinema, para quem é cinéfilo aí, raiz, né, se contentar, e o filme já vai direto para o streaming, né? Então, de algum modo é isso, é um campo de influência onde tudo cada vez mais te leva a querer ficar em casa, né? Então, realmente... Não, com certeza. É muito complexo, realmente. Os cinemas sempre, na minha opinião, né, sempre foram muito caros, né? E, assim, desde que eu me conheço como cinéfilo, vamos dizer assim, né? Talvez um pouco antes da minha chegada neste planeta, o cinema pode ter sido algo um pouco mais barato. E acredito que as salas de cinema ainda não estão preparadas para ter a criatividade necessária para fazer uma programação interessante para a pessoa, primeiro, quando acabar essa pandemia, né? Que infelizmente a gente ainda está em pandemia, mas vamos ver se isso acaba aí em breve. E depois, com esse avanço dos streams, né? Impressionante, né? Praticamente matou várias salas de cinema no Brasil. Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, que era um lugar que tinha dezenas de salas, não tem mais nenhuma. Eu estou super feliz, até que eu tenho uma boa notícia, que amanhã vai reabrir o Cinema São Luís, lá em Recife, lá com o novo programador, com o Luiz Joaquim, que também é crítico de cinema, esteve aqui também com a gente, conversou com a gente, o grande Luiz Joaquim. Tenho certeza que o Cinema São Luís lá vai ser exemplo aí para todo o Brasil, aí, não só de programação bacana, mas administrado por pessoas que realmente gostam de cinema, né? Tem muito programador de cinema, principalmente dos multiplexes, né? Que eles têm toda uma planilha Excel, né? Eles já sabem o que vai encaixar, né? 10 salas para Homem-Aranha, não sei o quê, acaba nem dando oportunidade para os outros filmes, né? E é muito triste chegar no cinema, você querer ver alguma coisa diferente, está passando 2, 3 filmes em 5, 6 salas, né? Acho que o leque tinha que ser bem maior, né? Principalmente de cinema brasileiro, né? Cadê os filmes brasileiros, né? Nas salas de cinema, né? Uma pergunta que a gente sempre deixa no ar aí, porque é bem complicado. Você faz parte da Abracine, né, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, já recebi vários integrantes aqui, até o atual presidente, Marcelo Miranda, esteve aqui, a Ivonete também já esteve aqui, que foi a presidente anterior, teve gente que já fez parte da criação da Abracine, então teve muita gente bacana. Eu sou muito ligado também aos críticos de cinema, que é uma das camadas audiovisual que eu mais conheço pessoas, né, profissionais bem bacanas ao longo aí toda a minha história no mundo do cinema. Então, a Abracine é essa associação, né, que foi fundada depois de algumas associações já estarem criadas. Se eu não me engano, a Associação do Pará é a primeira do Brasil, aí depois teve a do Rio também, que é antes da Abracine. Mas eu queria saber de você uma coisa. Na tua opinião, qual é a função mesmo da Abracine, assim, nesse papel do audiovisual brasileiro, né? Qual é o ponto positivo, assim, que você acha da Abracine? E outra questão, você acha que os críticos de cinema no Brasil, de alguma forma, formam uma classe unida? É uma classe unida dos críticos de cinema? Boas perguntas. Primeiro, só para completar um pouco aquilo que você estava falando, dessa importância, né, de se valorizar as boas programações, né, de salas de cinema no Brasil, né, que não são programações que não estão relacionadas a um festival específico, né, mas que são salas que se propõem a fazer um tipo, né, de programação de filmes que estão no circuito comercial, mas que são filmes um pouco diferentes da média que normalmente está nos grandes multiplexes da vida, né? E aí é interessante, talvez, a gente fazer uma diferenciação entre o que seria
a atividade de um programador propriamente, né? E aí você citou o caso do Luiz Joaquim, né? Tem vários outros, Leonardo Bonfim na Cinemateca Capitólio, Fabrício Cordeiro no Cine Cultura, em Goiânia, vários outros casos assim, né, de programações de cinemas, normalmente de rua, com programação diária e extremamente interessante, inventiva, né? Então, talvez a gente pudesse fazer uma diferenciação que caberia mais para o inglês do que para o português, né? Mas seria entre programador e um mero agendador, né? Então, parece que, na grande maioria dos cinemas comerciais, há o ato, né, de agendar um filme para passar num determinado horário, né? Você tem lá a planilha, o filme já chega e você passa, né? E no caso da programação do programador, é algo, né, que tenta fugir um pouco, né, do óbvio, às vezes até mesmo propondo mostras com filmes que não são contemporâneos, né, ou fazendo diálogos entre filmes históricos e filmes contemporâneos, enfim. Acho interessante a gente sempre valorizar esse trabalho da programação de sala de cinema regular, né, que é um trabalho bem difícil e que a gente tem alguns exemplos bem louváveis, né, no Brasil atualmente. Geraldo Pinho, que estava no Cine São Luís, né, que felizmente nos deixou, e agora o Luiz Joaquim está assumindo a sala, o próprio Luiz Fernando Moura, lá no Recife, que vai assumir agora uma outra sala ali. Enfim, é interessante destacar esses fatos, né? Bom, aí você me perguntou sobre a função da Abracine, né? Eu acho que a Ivonete já esteve aqui, Marcelo Miranda já esteve aqui, acho que eles já te responderam com uma maior amplitude, né? E com mais tempo de casa, né? Vamos dizer assim. Eu cheguei na Abracine em 2018, estou aí há uns 4 anos lá. Mas eu acho que é uma entidade que tem como objetivo a valorização do pensamento crítico sobre cinema, né? Então, não é estritamente essa coisa da crítica escrita, da crítica publicada num veículo de internet ou na crítica publicada num veículo tradicional, né? Mas a crítica entendida num sentido amplo que inclui também, por exemplo, a iniciativa das traduções, que foi uma iniciativa que a Ivonete teve, né, de aproximação com o campo acadêmico. Então, de algum modo, ao traduzir textos importantes em francês ou em inglês, né, eu tive a oportunidade de traduzir um texto em francês do André Bazin, e, de algum modo, com isso, você está deixando um legado de pensamento crítico, né, de modo amplo, né? A Abracine tem feito os cursos também, né? Então, fez alguns cursos, um sobre cinema fantástico, outro sobre curadoria, outro sobre cinema de mulheres, que isso também deixa, né, uma marca entre pessoas que, às vezes, são estudantes de cinema ou são apenas interessados em cinema, mas esse eu acho um legado importante que uma associação crítica pode deixar. Um outro legado é a questão dos textos mesmo, né? Então, a gente tem a participação em júris de festivais. Eu mesmo já participei de 2 deles pela Abracine, né? Participei no Olhar de Cinema e no É Tudo Verdade, e de algum modo você está fazendo parte da inscrição e legitimação histórica de alguns filmes ali, né? Porque a gente sabe que os filmes que são premiados, de algum modo, eles tendem a ficar mais, né, mais guardados na memória do cinema brasileiro, em alguma medida, né? E tem também a premiação, né? A premiação anual, que aí, de novo, eu acho que o papel é muito menos esse papel celebratório de simplesmente entregar um prêmio e dizer isso acabou, mas eu destaco a iniciativa, por exemplo, de a gente ter os curtas-metragens brasileiros também, o que é fundamental, né? E contra essa tendência hegemônica apenas
do longa e do longa de ficção e ter curtas-metragens, e também produzir uma certa marca do que um certo corpo crítico estava pensando sobre o cinema em determinado tempo histórico, né? Porque a partir do momento em que você faz uma lista de 10 curtas brasileiros, 10 longas brasileiros, 10 longas estrangeiros, faz um dossiê também que reúne textos de críticos de todo o Brasil sobre esses filmes, você está deixando ali, ou pelo menos almejando isso, deixar um legado, né? Um legado crítico para que as pessoas que venham depois possam saber primeiro da existência desses filmes e depois se aproximarem deles pela visão de cada crítico e cada crítica, né? Então, eu acho que, enfim, a função da Abracine seria mais ou menos essa, né? Bacana. Show de bola. Concordo bastante aí contigo, Adriano. Concordo bastante e bons ventos aí para Abracine. Mas você ainda não me respondeu. Você acha que a classe dos críticos de cinema ela é uma classe unida? Não só em relação à Abracine, tudo que você vê assim ao redor, né? Assim, se tem um problema, todo mundo vai tentar resolver. Se há conflitos ou não há, o que você já viu assim no pouco tempo que você tem aí, ou no grande tempo que você tem, pelo menos da Abracine, né? Pelo menos de 2018 para cá? Você acha que é uma classe unida? Poderia ser mais unida? Qual é o teu sentimento, assim, como profissional da área mesmo? Certo. Eu acho uma questão difícil de responder, assim, porque talvez essa seria uma questão mais fácil de responder, por exemplo, para mim, com relação ao jornalismo, né? Os jornalistas são unidos, assim. Com relação à crítica, me parece, assim, que com as transformações, sobretudo dos últimos 20, 30 anos, aí, a gente tem cada vez menos essa figura do crítico que vive da crítica, né? Então, o crítico que está lá simplesmente contratado por um veículo e ele vai, enfim, se sustentar a partir disso, de simplesmente escrever textos críticos. Isso, hoje em dia, é uma espécie em extinção. Acho que, se existir, deve ser uma ou duas pessoas, né? Então, fica difícil pensar um lugar de classe social quando há, de algum modo, essa dispersão, né? Essa dispersão profissional, e que eu não acho que é uma dispersão profissional ruim, né? Ela tem, com certeza, esse lado que é econômico, no sentido de você não se sustentar com a crítica, né? Mas, ao mesmo tempo, ela abre caminho, ou ela, de algum modo, facilita um caminho que já era bem natural de intersecção com outras atividades, com outras funções, né? Então, por exemplo, a docência, né? Você dá aulas em cursos livres, em universidades, enfim, em escolas, tem quem dê aula, né, em ensino médio, etc., né? Você tem também atividade de curadoria, né, que é um outro campo que vem se abrindo. Você tem a atividade acadêmica da pesquisa em si, né? Então, dissertações, teses, artigos, né? Textos para catálogos de festivais, etc., estão cada vez mais minguando, né, com esse governo, mas ainda assim a gente ainda tem alguns desses eventos, né? Então, de algum modo é isso, né? Esse leque da profissão, ele no meu ponto de vista, ele é amplo. E tem gente também que é crítico e que se arrisca na realização, sendo a realização, às vezes, uma parte pequena da sua atividade profissional, né? Às vezes quase como um hobby, e às vezes não, às vezes a pessoa faz uma transição, né? Está na crítica, no jornalismo, e aí vai para o caminho da realização, né?
Então, acho que é isso. Assim, eu acho difícil se pensar numa ideia de classe a partir de toda essa dispersão. Mas eu acho importante que a Abracine exista, talvez para pensar não necessariamente numa classe de trabalhadores, mas para pensar justamente o que significa, né? Qual é a importância dessa atividade de pensamento crítico e, enfim, de que forma a gente pode fazer, difundir, né, esse tipo de pensamento, de legado, né? Eu acho que é um pouco por aí. Show de bola. Você falou muito de professores, aulas. Eu vou mandar um beijo aqui para o João Luiz Vieira, grande professor de cinema da UF, aqui do Rio de Janeiro, um cara fantástico, um cara que inspira mais de 40 anos aí os seus alunos e todo mundo que é fã. O professor João Luiz Vieira esteve aqui também. O professor Marcelo Iqueda também esteve aqui, querido Marcelo Iqueda, meu querido amigo, ele é aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, querido. Ó, o Ivan Oliveira está falando aí, ó, ótima resposta. A Rafa também está aqui. Beijo, Rafinha, querida. A galera está acompanhando aí a gente. E também tem um monte de gente. O Celso Sabadin também foi professor há muito tempo. Meu querido amigo Celso Sabadin também, grande crítico de cinema. O crítico de cinema que dá autógrafos nas cabines de imprensa. Fiquei sabendo que Celso Sabadin fica dando autógrafo. É a celebridade no meio dos críticos de cinema. Meu querido amigo corintiano doente. Está feliz que o Vitor Pereira foi pro Corinthians? Deve estar feliz hoje que o grande treinador aí português, o grande rival de Jorge Jesus, foi para o Corinthians hoje. Depois vou até mandar uma mensagem para Celso Sabadin, meu querido amigo, porque aqui a gente também fala de futebol, Adriano. Eu sei que você foi ligado aí ao jornalismo esportivo. Eu adoro, rapaz. Eu adoro esporte, cara, adoro. Eu quase fui jogador profissional, as pessoas pensam que é mentira, mas é verdade. Eu quase fui jogador profissional. Gosto muito de futebol, dos esportes lá americanos também, mas gosto do soccer mesmo, nosso futebol. E tem um querido amigo, o Fernando Campos, que é jornalista esportivo aí, foi do esporte interativo. Meu querido amigo, Donan, grande Fernando Campos, um beijo para ele. Sou muito fã do PVC, do Lédio Carmona, todo mundo. Muitos desses ficam correndo pela praia da Barra da Tijuca. Acho que, se eu não me engano, uma vez eu vi o Lédio Carmona. Aí eu falei assim, será que eu falo com ele? Não falo? Aquela coisa assim, porque o jornalista, não só no mundo do cinema, mas qualquer jornalista que vai na televisão, né, que tem o espaço na televisão, ele acaba virando uma celebridade, né? Para todo mundo que gosta, né, dessa questão do jornalismo esportivo no mundo do cinema. Então, é muito bacana. Semana que vem, lembrando aqui, pessoal, semana que vem, não, daqui a 2 semanas, a gente vai entrevistar aqui o José Geraldo Couto, um dos grandes críticos de cinema do Brasil, vai estar aqui também com a gente. Estou super feliz. O Zé respondeu o meu e-mail, super carinhoso. Estamos marcando aí uma data para ele estar aqui com a gente, que vai ser super bacana. Ô, Adriano, a gente já tem 52 minutos, viu? Passou rápido, cara, viu? É rapidinho. Esse show de bola aqui é rápido o negócio. Agora a gente vai fazer o bumerangue cinéfilo, Adriano, que é o seguinte: lembra aquele programa da Maria Gabriela, que ela falava assim, uma cor, um objeto, e aí a pessoa respondia com uma palavra ou com uma frase curta? É exatamente isso. E aí a gente encerra o programa. Vamos lá, então. Beleza. Adriano, Garrett? É Garrett? Pode falar assim ou é Garrett? Eu falo Garrett, mas pode falar Garrett. Então, vamos botar Garrett, então. Tá. Adriano Garrett. Beleza. O que mais incomoda um crítico de cinema, Adriano? No geral, assim? No geral, eu sei que são várias coisas, deve ter várias coisas, mas a primeira, assim, que vem na cabeça. Nossa, a primeira que vem à cabeça é gente mal educada no cinema, né? Então, frequentando a Mostra de São Paulo, tem vários casos de briga entre espectadores. Eu já vi muito. No Festival do Rio também tem. No Festival do Rio pois é. Esse espectador com esse discurso de que eu paguei, então eu posso falar mais alto que você, ou eu posso pedir silêncio, a pessoa pede silêncio, a outra responde mais alto ainda, e fica aquele burburinho. Eu sempre fico na minha, nunca entro nesse tipo de discussão, mas uma coisa que me deixa sempre bem irritado é interrupção em sessão de cinema, assim, ou essas brigas malucas que tem, ou a pessoa
que não sabe fechar a boca, fica comentando o filme, etc. Né? Eu tenho duas observações rapidamente, mas completa, desculpa, você vai completar, pode falar. Não, eu ia completar lembrando de um caso muito conhecido aqui dos cinéfilos de São Paulo, de um senhor, era um senhor que ele, não sei qual que era o problema dele, mas ele tinha muita dificuldade para urinar no banheiro. Então, ele tinha uma fama entre os cinéfilos de sempre estar presente na sala de cinema e de todo mundo sentir esse cheiro e, de algum modo, ir se afastando desse senhor. Então, em termos de inconveniência dentro de uma sala de cinema, talvez essa seja insuperável, né? Olha só, eu tenho duas observações. Deixa eu fazer uma observação que eu lembrei agora, depois dessa situação do xixi do moço, que eu fui programador aqui de uma sala aqui em Copacabana, o Cinejoy, que é uma sala histórica aqui no Rio. E aí, uma vez a gente bateu em cartaz um filme chamado Que Mal Fiz a Deus. O filme é muito engraçado. E eu teve uma pessoa na plateia que a gente até hoje não sabe quem foi, ela literalmente se cagou de rir. Literalmente, se cagou de rir. Então a gente teve que cancelar as 2 sessões seguintes porque o cheiro tomou conta do cinema, da galeria, uma coisa assim terrível. Então realmente acontece algumas situações estranhas dentro de uma sala de cinema. Outras 2 observações que eu ia fazer, eu já vi uma briga numa sala de cinema, eu não sei se foi em festival ou não, mas a sala estava lotada, eu lembro. Que a briga estava tão boa que alguém levantou e falou: continua, porque tá melhor que o filme. Aí todo mundo começou a rir, foi uma confusão do caramba, o filme rodando, um filme horrível, uma coisa terrível. E teve uma outra observação que eu fiz sobre isso, que é muito engraçado, que é engraçado não, é triste, né? Cabine de imprensa, já participei de algumas, onde algum jornalista mete o telefone, aquele visor do telefone, aquela luz bacana, né? Bacana para alguns, né? Quase para nenhum. E, assim, é uma falta de respeito. Até na própria cabine de imprensa tem falta de respeito, né? É complicado pra caramba. Né? A pessoa que chega atrasada mete aquele clarão no seu rosto, né? Procurando o lugar. Nossa, é horrível. O Alisson falou que já viu briga na mostra de quase saíram no braço. E eu já vi também. Eu falo sempre que os cinéfilos são valentes. São valentes, assim. Não, eu posso. É aquele negócio que o Adriano falou. Eu comprei o ingresso, já escutei muito isso. Eu comprei o ingresso, aí parece que o cara tá dentro da casa dele, né? Comprou o ingresso, né? Então pode fazer o que quiser, né? E muitas vezes são aquelas pessoas que ficam contando em voz alta o número de filmes que assistiram, né? Eu já estou indo para o número 73. Não, é um negócio complicado, é complicado. Adriano, indica um filme brasileiro que você acha que muitos não viram. Passou pouco no circuito, você viu em alguma mostra, te tocou, mas que ele é ótimo, assim, um filme que marcou você, assim. Certo, eu vou indicar... Eu sou não sei se é ativista ou militante, é um bom termo, assim, mas eu sou um ativista dos curtas-metragens, né? É uma área que me interessa demais, assim, né? Então, talvez citar aí 2 filmes de épocas diferentes. O primeiro seria O Meio-Dia, da Helena Solberg, que é uma obra-prima de apenas 10 minutos, que está disponível no Vimeo. É um filme realizado em 1970, talvez um dos principais, ou o melhor filme sobre esse momento ali do Brasil pós-AI-5, em que a possibilidade, né, o panorama de que haveria uma guerrilha urbana que, de algum modo, poderia propiciar um contragolpe, uma contra-revolução, se esvaiu, né, com todo o massacre que foi feito pelo governo militar, e havia ali toda essa situação da juventude desamparada, né, juventude que não sabe o que fazer, né? Então, um filme brilhante mesmo. Procurem, tem no Vimeo. E um curta brasileiro recente, podia indicar vários, mas um que me veio à cabeça, que é também um filme fantástico, assim, com certeza quem assistir não vai sair ileso, que é o Na Missão com Cadu, que também está no Vimeo, é um filme de 2016,
16 ou 17, acho que é 16, do Pedro Maia de Brito, do Ayano Benfica e do Cadu Freitas. É um filme que se passa ali, um documentário passado dentro de um movimento por moradia em Minas Gerais, né? É um filme incrível, assim, recomendo muito. Show de bola, bacana. Eu adoro quando o pessoal indica, os meus convidados indicam filmes que ainda não foram indicados. Esses filmes não foram indicados. Muito bacana, cara. Esse amor aí pelos curtas. A gente aqui também no Guia, a gente está sempre defendendo os curtas-metragens. Quando eu era programador, também defendia muitos. Eu defendia até curta-metragem antes de longas internacionais. Que existe a lei do curta, né? Aquela lei que o exibidor finge que ela não existe e tal. Então, era uma coisa muito importante. Curta também é filme. Isso todo mundo tem que saber, né? Adriano, seguinte, na sua infância, qual cinema que você assistiu a mais filmes? Quando você era pequeno, sua mãe, seu pai te levavam? Qual o cinema que você assistiu a mais filmes? Nossa, eu acho que talvez tenha sido o Cine Lumière, que é um cinema de rua, que depois ele se tornou Cine Wall, e depois ele, infelizmente, acabou. É um cinema que era localizado aqui na Rua Joaquim Floriano, aqui em São Paulo. E na infância, eu acho que foi ali que eu assisti a mais filmes. E infelizmente fechou, daqueles cinemas de rua que fecham porque não dão lucro, né? Mas estão ali parados, não aconteceu nada com o lugar, então é completamente improdutivo. Você passa em frente, não tem nada. Mas a atividade de cinema que estava ali simplesmente acabou, né? Então, eu citaria esse cinema. Aí, se passar para a vida adulta, eu posso citar outros, né? Mas na infância foi esse. Mas depois teve mais algum outro que você frequentou bastante assim ao longo da tua vida? Sim. Meu cinema preferido aqui em São Paulo é com certeza o Cine Sesc, né? Opa! Eu gosto muito da sala da Cinemateca também, né? Que infelizmente ainda hoje está fechada, está sofrendo todo esse desmonte, mas felizmente está voltando aí, talvez nesse primeiro semestre volte a sala da Cinemateca. O atual Cine Marquise, né? Que eu inclusive nem fui lá, mas eu até fiquei meio triste com a reforma, porque eu vi que ele se tornou um cinema bem moderno, mas eu gostava do cheiro de mofo das cadeiras ali, da quantidade grande. A gente tem essa coisa, cinéfilo tem essa coisa mesmo, é referência que a gente tem. Cine Marquise no conjunto nacional, né? Isso, de sentar na primeira cadeira, enfim. Eu gostava, eu não sei como tá. E outros cinemas fora de São Paulo, eu gosto muito do Cine Brasília, do São Luís, no Recife também. São alguns cinemas que marcaram. Assim. Bacana. Mandar um beijo para Simone Unes, programadora lá do CineSesc, que também já esteve aqui. Querida amiga Simone, um beijo para você. Uma das melhores programadoras, curadoras de cinema aí do nosso Brasil. O CineSesc é fantástico. Eu fiquei até com maior inveja do CineSesc, que a Tuna do EC, minha querida amiga, também fez uma propaganda do filme do PTA entrando no CineSesc, que está lá no Instagram, se eu não me engano. Não sei se da Tuna ou do CineSesc. Foi sensacional. Um beijo para você também, Tuna, querida. Uma atriz fantástica. Grande Tuna do EC. Grande cinéfila também, sabe tudo. O Alisson está falando que Simone é uma querida. É verdade. Simone e a Tuna, né, Ali? Duas queridonas. Queridas amigas. E agora, Adriano, para a gente encerrar o programa, desde já te agradecendo, cara, você ter reservado aí uma horinha para conversar comigo. Foi muito legal o papo. Gostei muito das tuas respostas, cara. Muito obrigado mesmo de coração. Vamos fazer agora a pergunta mais difícil, Adriano. Essa é a mais difícil, aquela assim, sinistrona, que é o seguinte, eu queria saber qual é o seu filme favorito com Nicolas Cage. Vivendo no Limite, do Martin Scorsese. Forçou um Scorsese. Caraca, forçou um Scorsese, bacana. Show de bola. O Nicolas Cage tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também no currículo. Sim. Vai ter muita coisa boa. E o Vivendo no Limite é pouco citado aqui, né? O pessoal cita mais, acho que as duas, o Face Off, né? A Outra Face, o Despedida em Las Vegas, Coração Selvagem, do Lynch, também é muito citado. Sim. Tem muita coisa boa. O Alisson falou que você é o primeiro que cita esse filme. Olha. Aí, isso aí, show de bola. Adriano, estamos chegando ao fim.
Poxa, podia ter aquela musiquinha do Jô Soares lá. Porra, eu sempre falo isso, mas é verdade, pessoal. Eu adoro todas as entrevistas, cara. Realmente fazem muito bem pro meu coração. Adriano, muito obrigado pela presença, cara. Adorei tua presença, adorei te conhecer mais, cara. E vou te acompanhar aí cada vez mais aí nas tuas redes, nos teus sites, nas tuas críticas, nas tuas missões cinematográficas aí pelo mundo dos festivais. Obrigado mesmo, Adriano. Deixa teu arroba aí, fala onde o pessoal pode te encontrar. Maravilha. Eu que agradeço aí pelo convite, Rafael. Foi massa trocar essa ideia com você nessa uma hora. Eu vou falar alguns caminhos, né, para me encontrar, talvez, né, para estar por dentro de tudo que eu faço pro Cine Festivais, que é o meu site, é só entrar cinefestivais.com.br, né? Nas redes sociais, quem quiser me adicionar, eu estou no Twitter, no Facebook e no Instagram, sempre Adriano Garrett ou adriano.garrett, é só me achar por lá. Eu queria também convidar quem está ouvindo quem está nos vendo para ouvir um projeto que eu tenho muito carinho lá do Cine Festivais, que é o podcast, né? Eu tenho um podcast que chama Curtas Brasileiros, que é um podcast em que eu sempre recebo alguém da área de pesquisa ampla, né? Seja da crítica, curadoria, professor ou mesmo cineastas, que falam um pouco, primeiro, sobre suas trajetórias e, posteriormente, eles escolhem os curtas ou médias-metragens, escolhem 2 ou 3 curtas ou médias para a gente debater um pouco. Então, é um programa que eu gosto muito de fazer e que também, de algum modo, leva essa ideia de crítica para outra área, né? Porque eu acho que das discussões mais interessantes sobre filmes que eu tive nos últimos anos foram a partir tanto das entrevistas que eu faço lá para o Cine Festivais, quanto desse podcast específico Curtas Brasileiros, né? Então, para quem quiser ouvir, pode entrar no Cine Festivais e procurar podcast, ou procura nos tocadores por Cine Festivais. Aí vai aparecer ali. Tem todos os episódios do Curtas Brasileiros, que são 20 até agora, e algumas entrevistas que eu também faço especificamente para podcast. Show de bola, Adriano. Muito obrigado pela presença. Pessoal, semana que vem estamos aqui de volta, na quarta-feira de cinzas, no último horário, e depois eu vou divulgar para vocês os nossos convidados e de março todo. Acho que a gente está quase com a agenda toda fechada. Muito obrigado a todo mundo pela presença, você que viu ao vivo com a gente ou você que está assistindo. Quem está aqui com a gente é o Guilherme Tristão, programador do lado do Festival do Rio, grande Guilherme Tristão, meu querido amigo. Tive em Niterói hoje, hein, Tristão? Essa terra gostosa, tá ventando a beça em Niterói. O Alisson também adorou, foi ótimo. Um beijo para todo mundo, beijo para você, Adriano, fica com Deus, continua aí, cara, nessa guerra aí no cinema, guerra positiva, né, lutando aí por mais espaço sempre aí para suas pesquisas, seu conteúdo, tá bom? Tenho certeza que cada vez mais espectadores, leitores irão te acompanhar. Um beijo para todo mundo, pessoal. Fiquem com Deus. Viva o cinema, pessoal. Vamos ver filme, hein? Tem muita coisa boa aí. Beijo para todo mundo. Valeu. Valeu.